Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com linguagem e os seus sentidos. Bem, o que é linguagem? Linguagem é o instrumento de interação de uma sociedade, uma determinada comunidade entre indivíduos. Então, através da linguagem em que o indivíduo vai poder se comunicar, compartilhar ideias, para que possa haver a interação aí entre essas pessoas. E nós temos vários tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, em que nós utilizamos a palavra escrita ou a palavra falada, utilizamos textos. Um exemplo disso é a rádio. A rádio, nós temos aí o locutor falando na rádio através do texto falado. Nós temos o livro, em que nós temos uma linguagem verbal escrita. Nós temos a linguagem não verbal, é aquela que não utiliza textos para passar uma ideia, passar uma informação. Nós temos aí os emojis, nós temos as placas de sinalização. Nós temos a linguagem gestual, por exemplo. A linguagem gestual é considerada uma linguagem não verbal. Também a música sem o cantor, só aquelas melodias. A melodia também é considerada como uma linguagem não verbal. Um exemplo claro é o cartão vermelho ou cartão amarelo utilizado pelo juiz durante um jogo, uma partida de futebol. Ele não precisa dizer nada para o jogador, é só apresentar aí o cartão. Ele está utilizando a linguagem não verbal. A linguagem mista, conhecida também em alguns lugares como linguagem híbrida, é quando nós utilizamos a imagem, a linguagem não verbal, com o texto, a linguagem verbal. Um exemplo disso são as histórias em quadrinhos, em que nós temos o elemento, a imagem, com o texto. Então você precisa entender que na linguagem nós podemos encontrar esses três tipos e a função da linguagem é interação entre indivíduos. Mas a linguagem ela traz um sentido. Nós temos dois sentidos na linguagem. Nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. E o que seria o sentido denotativo? O sentido denotativo é quando nós temos aí o sentido literal. Aquilo que eu estou dizendo é aquilo que deve ser interpretado, é aquilo que deve ser seguido. Um exemplo claro, a gente pode trabalhar aqui com dois exemplos. Não espere datas especiais, as pessoas precisam ser amadas todos os dias. Esta frase, essa oração, ela tem um sentido único. Eu não estou trabalhando com diversos significados nessa oração, mas um único significado, em que eu não preciso esperar o aniversário de uma pessoa que eu amo chegar para amá-la. Eu posso amar essa pessoa todos os dias, através de atos e ações e assim por diante. Um outro exemplo, aqui o título de uma reportagem da Forbes. Senado aprova projeto que impede exportação de produtos de combate ao coronavírus. Então, nesse título, nessa frase, nessa oração, eu não dou margem a outros significados. O significado é único. Então, quando eu tenho um significado único, eu chamo de sentido denotativo. Aquilo que eu leio é aquilo que vai ser entendido, é aquele único significado. Diferente é do sentido conotativo. O sentido conotativo é quando eu tenho um outro significado naquilo que eu digo. Posso chamá-lo aí de sentido figurado. Um exemplo é em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu digo isso, eu não vou ter uma lâmpada, aí uma Bíblia que ilumina, né? Eu não vou ter uma Bíblia com uma lanterna. Quando ele diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra, ele está usando uma metáfora, está comparando a Bíblia com uma lâmpada, ou a Bíblia como uma lanterna.
O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a Bíblia tem o mesmo sentido que uma lâmpada. E qual é a função da lâmpada? A lâmpada tem a função de iluminar, esclarecer ou clarear, na verdade, clarear o ambiente. Quem já teve a oportunidade de estar num local escuro, um local sem iluminação, vai ver que teve dificuldades de reconhecer objetos presentes naquele ambiente. Mas quando liga uma luz, você acende uma lâmpada, o ambiente fica mais esclarecido, você consegue identificar aí cada objeto. Então o autor, o salmista Davi, está comparando, tá? Não tem uma Bíblia lâmpada. A mesma coisa que Camões. Ele falou que ele escreveu esse texto, o eu lírico diz: o amor é fogo que arde sem se ver. O amor não é literalmente um produto que está pegando fogo. Então ele utiliza aqui também uma metáfora, uma comparação. Uma metáfora está comparando o amor com fogo. Porque quem teve a oportunidade a experiência de ter uma queimadura sabe que aquilo incomoda. Você não consegue esquecer aquela queimadura por um bom tempo. Então ele compara, ele utiliza a figura de linguagem metáfora, comparando uma queimadura ou um fogo com o amor. O amor, quando você ama alguém, você não consegue esquecê-la. Constantemente ela está presente aí nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então, sentido conotativo é aquilo que eu digo tem diversos significados. Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, não se esqueça, a linguagem ela tem a função de interagir ou facilitar a interação aí entre dois ou mais indivíduos, uma comunidade. E a linguagem tem dois sentidos. O sentido denotativo, que trabalha com aquilo que está escrito, é aquilo que vai ser entendido, o que eu digo tem um único significado. E o sentido conotativo é aquilo que eu digo, mas ele tem outro significado, diversas interpretações. Então, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, deixe isso nos comentários aí que a gente vai tentar responder essas questões. Compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever neste canal. E na descrição desse vídeo eu vou deixar aí o material de apoio, este material que foi utilizado nessa aula, para você baixar e utilizar em qualquer situação. Muito obrigado. Até a próxima!